Estava enfermo Lázaro, de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com os seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Yahushua: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Adoro essa falta de detalhes na mensagem enviada ao mestre. Isso mostra a amizade íntima que eles mantinham entre si. As irmãs sabiam que Yahushua saberia exatamente de quem elas estavam falando, sem mencioná-lo. É fantástico. Isso mostra quão amigos eles eram. Prossiga, por favor. Ao receber a notícia, disse Yahushua: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Yahuwah, a fim de que o filho de Yah seja por ela glorificado. Ora, amava Yahushua a Marta e a sua irmã, e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Depois disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judéia. E o que você achou dos detalhes, Chris? Ora, amava Yahushua a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, o que ele fez? Ele ficou onde estava. Parece engraçado, mas aqui revela que Yahushua tinha um plano e ele estava trabalhando neste sentido. Prossiga. O que diz o versículo 11? Isso dizia, e depois lhes acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Yahushua, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. Então, Yahushua lhes disse claramente: Lázaro morreu, e por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer. Mas vamos ter com ele. Porque, meus discípulos, vocês estão sendo um tanto lentos na compreensão do que está acontecendo. Lázaro está morto e eu estou feliz que isso tenha ocorrido, pois tem um plano que acabará por ajudá-los a fazer com que sua fé cresça. Se esta ideia de que a morte é como um sono era tão comum no antigo Israel, e claramente era, por que você acha que os discípulos não entenderam o que ele estava lhes dizendo? Eles eram humanos, assim como nós. Não saímos por aí falando por meio de metáforas e analogias, e eles eram humanos e não perceberam que ele estava usando uma metáfora, em vez de falar literalmente. Eles simplesmente presumiram que ele estava falando literalmente. Quando Yahushua percebeu esse detalhe, ele lhes disse explicitamente: Lázaro morreu. É óbvio que, quando você está doente, dormir te ajuda a melhorar mais rápido. Observe que quando fala sobre Lázaro, Yahushua não está falando de sua alma ou de seu corpo, pois ele não separa os dois. Ele simplesmente falou sobre Lázaro como um todo, e é por isso que os discípulos não perceberam o fato de que ele estava falando metaforicamente quando o Salvador disse que Lázaro estava dormindo. Yahushua não estava indo para Betânia para juntar a alma de Lázaro a seu corpo, e nenhuma menção é feita sobre isso. Em vez disso, Yahushua falou claramente qual foi o motivo de sua viagem a Betânia. Ele iria despertar Lázaro do sono da morte e isso era tudo. Você tem a sensação de que a história de Lázaro é, de certa forma, única? O que eu quero dizer é que há detalhes neste fato e, claramente, como você disse, Yahushua tinha um plano que estava colocando em ação ao deixar Lázaro morrer, em vez de curá-lo. Mas qual era o objetivo? Até parece que Lázaro seria a única pessoa que ele ressuscitaria em seu ministério. Onde que temos um dos relatos? Lucas 7? Temos o filho da viúva de Naim ressuscitado. E há também a história da filha de Jairo. Por que foi necessário que Lázaro morresse se ele nem seria a primeira pessoa morta que Cristo ressuscitaria? Essa é uma boa pergunta, Chris. A resposta, acredito, é que a experiência com Lázaro foi deliberadamente planejada para atrair bastante atenção, como também para cumprir a missão do Messias. Mas veja que quando ele ressuscitou o filho da viúva de Naim, o jovem havia morrido naquele mesmo dia. Sabemos disso porque fazia parte dos requisitos levíticos enterrar alguém no mesmo dia em que ele ou ela morresse. Isto tinha como fim a saúde dos que cercavam o falecido, bem como a higiene em geral. Faz sentido. Em um clima quente, sem os apetrechos para o embalsamento, não seria possível que o corpo ficasse exposto por alguns dias. O mesmo aconteceu com a filha de Jairo. Na verdade, ela estava morta há menos tempo do que o filho da viúva de Naim.
Eles pelo menos tiveram tempo de lavar o corpo, envolvê-lo em algum tipo de manto ou coisa parecida e até mesmo organizar um cortejo fúnebre, carregando-o para onde quer que planejassem enterrá-lo. Mas com a filha de Jairo, ela ainda estava viva quando os mensageiros foram enviados a Yahushua. Mas entre o momento em que os mensageiros foram enviados e o momento em que Yahushua partiu de volta com eles, ela morreu, e isso não demorou muito. Então, embora eu tenha certeza de que a notícia dessas outras ressurreições tenham se espalhado, foi muito fácil para os que duvidavam dizer: eles não estavam realmente mortos. Pode-se argumentar que eles estavam em coma ou inconscientes e Yahushua os curou e os despertou. Sim, posso imaginar como os fariseus aceitariam uma interpretação como essa. Você sabe que eles fariam isso. Mas como veremos à medida que nos aprofundarmos na história de Lázaro, tais afirmações não poderiam ter sido feitas neste caso. Na verdade, podemos perceber que Yahushua esperou deliberadamente apenas para poder chegar lá depois que Lázaro já estivesse sido enterrado e não houvesse meios de negar sua ressurreição. Yahushua disse aos discípulos que Lázaro estava morto. Você poderia continuar a história a partir do versículo 17 de João 11? Chegando Yahushua, encontrou Lázaro já sepultado. Havia 4 dias. Ora, Betânia estava a cerca de 15 estádios perto de Jerusalém. Muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para as consolar a respeito de seu irmão. Marta, quando soube que vinha Yahushua, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Yahushua: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que, mesmo agora, tudo quanto pedires a Yahuwah, te concederá. Declarou Yahushua: Teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição, no último dia. Disse-lhe Yahushua: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crês isto? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o filho de Iá, que deveria vir ao mundo. Este é um diálogo muito importante. Muitas vezes passamos despercebidos para chegar na melhor parte, mas há algumas nuances vitais aqui nas quais quero me concentrar. Primeiro, a casa está cheia de amigos e familiares que vieram dar todo o suporte às irmãs. Parece que os irmãos moravam sozinhos e então provavelmente os pais já haviam falecido. Quando Marta recebe a notícia de que Yahushua está chegando, ela corre para encontrá-lo. Suas primeiras palavras mostram sua fé. Se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Será que ela estava o acusando dele ter deixado aquilo acontecer? Talvez. Ela era um ser humano como nós, e em tempos de dor e tristeza, nós humanos costumamos dizer coisas que em outras situações nunca as diríamos. Mas quer ela estivesse o atacando ou não, podemos ver sua fé muito sólida no Salvador. Suas próximas palavras foram: mas também, embora ele já estivesse morto, sei que mesmo agora tudo quanto pedires a Yahuwah, te concederá. Então ela ainda tinha muita fé no Mestre. A resposta do Salvador é muito significativa. Quais foram suas primeiras palavras proferidas a Marta? Seu irmão há de ressurgir. Sim, seu irmão há de ressurgir novamente. Observe que essas palavras estão no tempo futuro. Ele não disse como ouvi dizer em alguns funerais. Seu irmão já está lá no céu desfrutando das maravilhas celestiais. Sim. Lembro-me de um funeral que eu participei e o pregador disse que o falecido estava mais vivo do que nunca, como se isso devesse confortar a família que foi deixada neste mundo. Mas Yahushua não disse isso. Claramente Lázaro estava morto, mortinho da Silva, e novamente sua ressurreição seria futura. E qual foi a resposta de Marta às palavras de Yahushua? Ela discutiu e disse: Não me diga isso, pois eu sei que a alma dele está no céu. Leia agora o versículo 24. Entendi. Ela concordou com ele. Ela disse: Eu sei que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Sim, no último dia. Veja, Marta não aderiu à filosofia dualista de Platão, pois ela não era uma estudante de filosofia grega. Não há nada em sua resposta que sugira que ela acreditava que Lázaro ainda estava consciente, como um espírito desencarnado e ainda possuidor de uma consciência.